e se dá aliado. Então, em política, como você tem que ter posição, não ficar em cima de muro, e você não é obrigado em política por estarmos em um país que vivemos uma democracia, nós não somos obrigados a estar onde não somos bem acolhidos e não somos ouvidos ou onde somos tratados de forma a nos diminuir. Então, com essa clareza, com muita serenidade, com muita tranquilidade, nós tomamos essa decisão como tomaríamos qualquer outra. E desde que entrei na política, desde meus 23 anos de idade, sempre tive minhas posições e nunca me escondi das minhas posições. Sempre fiz política dessa forma. E sempre acreditando que política não se faz com os cotovelos, política se faz agregando. Você pode ter na política adversários políticos, isso é normal, natural, mas não faço política construindo inimizades. Então não tenho nada pessoal contra o prefeito, nem contra nenhum outro político. Isso nos dá também a tranquilidade de poder sentar à mesa e conversar com todos que fazem política e que estão na vida pública. Boa noite, vereador. Meu nome é Stanislau, sou jornalista, radialista, trabalho aqui na 98 FM. E essa pergunta que eu vou fazer ao senhor, já fiz alguns pré-candidatos que estiveram aqui. A Casa do Cantador, hoje em Mossoró, é desprezada não somente pelo poder público a nível executivo, mas também pelo legislativo. E esses poetas sobrevivem das cordas da viola. Eu queria saber que o senhor sendo eleito aqui em Mossoró, eu não estou perguntando em relação à cultura em geral. Eu estou perguntando em relação à cultura específica do cantador de viola, do poeta repentista, do poeta cordelista e do conquista. Qual o incentivo que o senhor vai dar essa parte da cultura? Olha, nós temos um respeito e uma admiração muito grande pelo cantador de viola e não é do nosso mandato como vereador. É desde os tempos do nosso mandato como prefeito de Almino Afonso que tem a cantoria como algo também muito forte naquela região, onde nós participávamos de eventos, tanto na cidade de Almino Afonso, como em Antônio Martins, como em cidades da região, com os cantadores de viola. Nós temos, e aí é necessário que se diga, uma atenção especial pelos cantadores de viola, tendo inclusive um programa na TV Câmara Municipal. Inclusive com o Aldaci de França conduzindo o programa lá na TV Câmara, e é o programa que é o que tem mais audiência na TV Câmara. Mas em relação à Casa do Cantador? A Casa do Cantador, é necessário que a gente estamos abertos ao diálogo para ouvir as sugestões e as ideias que se tem com relação aos cantadores de viola, a Casa do Cantador. Estamos à disposição para construir. Eu tenho dito que a gente tem um projeto, uma pré-campanha a prefeito de Mossoró, muito recente. Mas é algo também que nós não estamos fazendo e buscando fazer, nem do ponto de vista de um palanque eleitoral, e muito menos para no futuro estar administrando uma cidade, de apenas uma pessoa construir um projeto, de apenas uma pessoa ter poder de decisão, de apenas uma pessoa ser valorizada por suas ideias. A gente quer construir isso através do diálogo. Nós vamos construir um plano de governo, e esse plano de governo tem que estar inserido as pessoas que estão diariamente vivendo essa parte da cultura, como os cantadores de viola, como a Casa do Cantador e todas as outras pessoas, e dando a essas pessoas a autonomia, dando a essas pessoas a possibilidade de se pensar projetos para a cidade. Eu tenho dito bastante isso. Eu acredito que precisa se fazer uma construção de um projeto para Mossoró para a atualidade real, e aí a atualidade real você traz o que está acontecendo atualmente. Uma desvalorização, uma falta de comprometimento da gestão pública, e pensar a médio e longo prazo. A gente não pode chegar aqui simplesmente prometendo que vai fazer, prometendo que vai conseguir resolver o problema, se não se consegue resolver o problema atual. Então é necessário entender o problema atual para pensar a médio e longo prazo, para dar continuidade em políticas públicas, buscando esse fortalecimento. A Casa do Cantador vai ter o apoio se Laurence for eleito prefeito de Mossoró. Com certeza terá a nossa atenção, terá o nosso respeito e terá principalmente, se a Casa do Cantador tiver boas sugestões, se a Casa do Cantador tiver as condições de desenvolver o seu trabalho, terá todo o nosso reconhecimento. A gente não faz política daquela forma
que a gente tem visto, de que se der certo fui eu, se der errado foi os outros. A gente faz política da forma que se der certo foi um grupo de pessoas que pensou, foi um grupo de pessoas que agiu, foi um grupo de pessoas que fez acontecer. E se deu errado, a maior responsabilidade é nossa. O povo de Mossoró, o senhor falou que desde 23 anos faz política, né? O povo de Mossoró quer saber o perfil do vice-prefeito do pré-candidato Laurence. Olha, eu iniciei essa pré-candidatura a prefeito de Mossoró tem 15 dias, eu acredito, né? Não chega nem aos 20 dias. Quando eu iniciei essa pré-candidatura, nós já tínhamos 4 pré-candidatos a prefeito de Mossoró de partidos diferentes. A nossa pré-candidatura, ela não é uma pré-candidatura para chegar impondo a retirada de outras pré-candidaturas, até porque cada pré-candidatura dessa não traz consigo somente o nome, traz consigo uma ideia, traz consigo projeto, traz consigo apoio popular. Então, a nossa ideia é de ouvir essas pessoas com muita humildade. Se a gente vai conseguir convergir, é outro ponto. Mas nós temos que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é sentar à mesa e conversar, dialogar. E aí, desse grupo de partidos, de pré-candidatos, e até de pessoas que eles não estejam como pré-candidato nesse grupo, mas que eles possam estar indicando, inserindo, sairá alguma forma de se colocar um nome. A verdade é que nós iremos buscar um nome que a gente possa, não só a questão de dizer, é dizer assim, o vice-prefeito, ele tem que ter a sua atuação também política. Ninguém é vice-prefeito para estar ali escanteado, para estar ali guardado dentro de uma gaveta. O vice-prefeito está ali também para contribuir. Então a gente vai buscar um perfil, que esse perfil tenha a condição de estar também fazendo a sua atuação política. Se muitas das vezes não tem como fazer a atuação administrativa, porque o vice-prefeito só tem essa prerrogativa quando ele está no exercício da função, mas que ele faça a atividade política, que ele possa contribuir. Mas ele pode ser o político, empresário, religioso? Ele ou ela. Tem isso também. Ele ou ela. Né? Ele pode ser de diversos... Olha, nós queremos dialogar sobre um projeto para Mossoró, não somente com partidos, a gente tem que dialogar também com todos os segmentos da sociedade. Então, isso é importante. Obviamente que para você ser candidato, inclusive a vice-prefeito, você tem que estar afiliado a um partido político, é a legislação eleitoral que manda. Mas a gente não está pensando só nessa questão de partido, a gente está pensando na questão de pessoa, de como pode agir, de como pode... E o povo de Mossoró precisa ter essa segurança também. Porque o vice-prefeito, ele é o substituto imediato. Verdade. A população não pode votar somente no prefeito esquecendo de vice-prefeito, porque ele pode substituir a qualquer momento. E aí, ele vai ter a condição de gerir a cidade? Ele vai ter a condição de fazer um trabalho para que a sociedade seja beneficiada? Tudo isso tem que ser pensado também. Outra coisa que a gente tem que pensar é do ponto de vista, todos os pré-candidatos que estão postos aí irão concluir os 4 anos de mandato que virão? Ou irão sair no meio do caminho? É necessário se analisar isso. Não só do ponto de vista, é necessário se ver que é um substituto imediato. Então, é alguém que tem que ter assim, uma noção de que se essa responsabilidade chegar, ele tem que assumir e abraçar. A nossa entrevista está sendo ao vivo aí pelo Instagram, Rádio 98.7 Mossoró. Né? Você pode assistir e ouvir o presidente Laurence. Laurence, voltando aqui para o rompimento, que foi um fato político interessante, é por isso que você está aqui, é por isso que você mandou botar seu nome nas pesquisas, né? E causou realmente esse impacto. Fazendo uma comparação com o futebol, e pegando a deixa do chute que você disse que levou, numa partida de futebol, o atleta leva diversas porradas, mas tem aquela porrada que tira o cabo do jogo, né? Que tira o cabo, bota o cara pro vestiário ou até mesmo vai direto pro hospital, fica no departamento médico 2, 3 meses. E aí eu quero saber qual foi o momento que esse chute doeu tanto que você diz, não, eu vou parar de apanhar. Por que eu quero saber desse momento? Sabe por quê? Porque o prefeito proporcionou alguns momentos, mesmo a gente que cobria, a gente que sabe dos bastidores da imprensa, já sabia que o seu relacionamento com ele não era tão bom, mas, por exemplo, você fez aniversário,
os assessores, os vereadores lhe parabenizaram, teve até um bolinho na Câmara, o prefeito foi lá, lhe abraçou, apertou sua mão. Aí eu estou aqui com uma postagem, por exemplo, no dia 18 de abril você nasceu o seu segundo filho, você fez uma postagem, às 9h42 da manhã, de hoje, 18 de 4 de 2024, nasceu meu segundo filho. Beleza, você postou, disse lá mais um texto, aí o prefeito fez um comentário dizendo o seguinte: Davi é bênção de Deus para vocês, meus amigos Laurence e Fátima Tereza, que é a sua esposa. O maior presente de Deus na vida. Parabéns pelo Davi e muita saúde para o bebê e para a mamãe. Como é que você recebia assim, essas mensagens externas, esses gestos externos do prefeito, já sentindo essa dor do chute? Como era conviver com isso? Olha, nós estávamos nesse momento aí em um diálogo com relação a essa situação entre Câmara e Prefeitura. Inclusive, isso aí, a data foi dia 18 de abril, e no dia 23 de abril nós tivemos uma audiência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Onde, chegando lá nessa audiência, nós explicamos toda a situação que a Câmara estava passando, e de frente ao desembargador que fez a audiência, nós propomos um acordo para que a gente pudesse resolver essa situação e que a Câmara não tivesse um prejuízo tão forte durante o ano 2024. Nessa audiência, nós tivemos lá, e foi dito claramente pelo próprio desembargador que estava lá para fazer o acordo que fosse possível para que ambas as partes tivessem a situação resolvida. Nós levamos 3 propostas, o Executivo não levou nenhuma, o prefeito não participou da audiência, estava em Natal, mas não participou. Então nós ficamos numa situação muito difícil, a gente sentiu ali, e foi dito inclusive na audiência, que o problema não era jurídico, o jurídico estava lá para resolver, abrindo todas as possibilidades, que o problema era um problema político. Então aquilo fez com que a gente voltasse a procurar e mostrar, olha, a realidade é essa, a gente está com essa dificuldade e vocês não estão querendo. Então, politicamente também não tem como é que a gente vai chegar a uma situação dessa. Vamos tentar uma articulação, tentamos até outro momento. Eu recebi visitas no dia que saiu aquela nota, falando sobre, vamos tentar uma forma, e você é surpreendido aí vem a questão do chute, né? É surpreendido com o chute, assim, tudo tem o seu limite, né? Tudo tem o seu limite. Eu quero deixar bem claro que essa discussão jurídica, ela acontece desde 2021, isso nunca atrapalhou com relação ao meu trabalho na Câmara Municipal. Nunca deixei de fazer a minha atuação, de seguir o regimento da casa, de seguir conforme era necessário. Nunca utilizei isso para barganhar nada pessoal, nunca utilizei isso para fazer toma lá da cá, é bom que se diga, deixe claro. Nunca utilizei isso. Tratava isso internamente com muita transparência com os vereadores, todos tinham conhecimento disso. Não tratava isso externamente, porque acreditava que era uma questão entre Câmara e Prefeitura, e não cabia a gente estar, se estávamos discutindo internamente, no âmbito do judiciário ou administrativamente, que fosse resolvida ali. Essa questão está superada, digamos, porque está sendo discutida agora pelo jurídico, e é algo que, para mim, é a página virada, vai seguir com o jurídico. E a posição que eu tomei politicamente foi uma posição muito clara. Eu expliquei naquela live, expliquei todos os motivos, expliquei por que tudo isso aconteceu, por que a Câmara chegou a esse ponto. Nós deveríamos ter recebido 6% desde 2021 e não recebemos. Nós entramos com uma ação para melhorar o nosso duodécimo, ganhamos em primeira instância, ganhamos num agravo, depois vem um recurso de apelação e diz, olha, perdeu e ainda tem que devolver tudo que... Então, isso é como, aqui para que fique bem claro, é como o cidadão que se aposenta e se aposenta com um valor e depois de 3 anos... Que é o retroativo. Diminui, que é o retroativo. Ô, Laurence, só segurei esse raciocínio, meu querido poeta, professor, né? Laurence, em recente entrevista, você contou um bastidor que pouca gente sabia, que no PSDB tem uma candidatura de uma médica, né? E você ainda era aliado do prefeito, que acho que é Fátima Trajano, né, o nome da médica? Não? Sim. E ao saber que Fátima Trajano tinha se filiado ao PSDB, a gestão foi lá e tirou todos os plantões dela. É isso mesmo? Isso, procede. E ela, todos sabem.
aconteceu isso. Nós ainda éramos E aliados, vocês eram inclusive aliados. ela participou do evento que nós fizemos do PSDB que o prefeito estava. E ela perdeu todos os plantões e quem perdeu não foi ela. Ela vai para o particular e consegue recuperar. Quem perde com isso é a população. Quem perde com isso é a família que tem uma pessoa para ser atendida pelo SUS e não consegue mais. Então, é uma coisa pequena, uma coisa mesquinha aqui, uma perseguição, que aí é claramente uma perseguição, porque se é um partido aliado, se está no mesmo projeto, qual a necessidade disso? Ô, Laurence, lá em Natal, quando você estava se preparando, né, na mesma semana que teve essa audiência, você já ficou direto para o evento do PSDB. Né, e você disse que o presidente Ezequiel, você, eu acho que uma outra pessoa foi... Então, o evento do PSDB foi no dia 10 de maio. É. A audiência foi 23 de abril. Muito bem. Mas tinha acho que você ficou... É verdade, mas vamos aqui. A pergunta é, lá no dia que você disse e solicitou dos institutos de pesquisa que nas próximas aferições colocasse seu nome, né, ficou claro que os institutos nas próximas aferições vai colocar seu nome. Mas o próprio Laurence tem já em mente encomendar pesquisas internas, de avaliação interna, para saber o nome, ou vai fazer uma aí, né, para a população toda saber? Olha, tanto os institutos vão divulgar pesquisas, vão registrar, e aí ninguém sabe quem contratou, se foi o próprio órgão da imprensa que vai divulgar, que contratou, mas todas as pesquisas precisam ser registradas para serem divulgadas. As pesquisas para consumo interno são pesquisas que, obviamente, nós vamos trabalhar com pesquisas, até para que a gente possa saber realmente a realidade, né? A realidade. E a gente possa estar também, através das pesquisas, entendendo o que a população de Mossoró, que o povo de Mossoró, qual o sentimento das pessoas com relação a tudo o que está acontecendo na cidade. Então, é natural, normal. A questão de divulgar e tem que ter o registro. Vereador, o senhor falou que desde 23 anos faz política. O senhor foi prefeito lá em Romina Afonso, por 2 gestões, foi candidato a deputado federal, perdeu, vereador em Mossoró, agora é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito. O povo de Mossoró queria saber do senhor que se, além de ser político, o senhor tem outra profissão, ou se é político profissional. Olha, eu sou formado em Direito, sou advogado, mas eu estou na política... Não pode dizer assim, a função porque está impedido, porque é presidente da Câmara. Meu primeiro mandato de prefeito, bom que se diga, eu me elegi com 22 anos, assumi o mandato com 23 anos. Então eu estava saindo ali da formação, digamos, praticamente. E que a população entenda, o prefeito, chefe do Poder Executivo, ele é impedido. O presidente da Câmara também. Ele é impedido de advogar. E aí, após o mandato, a gente foi para a questão da OAB, tendo lá a OAB, a gente iniciou um trabalho como advogado, aí vem a eleição de vereador em Mossoró. E aí o vereador, ele tendo um mandato somente de vereador, ele pode advogar, só não pode advogar contra a Câmara, mas ele pode advogar. Mas o presidente da Câmara, ele não pode advogar, é impedido também. Então, assim, eu posso até ter vontade de advogar, mas ao longo desses anos aí, as missões e os mandatos eletivos que o povo tem nos confiado, tem feito com que a gente tenha que ter uma dedicação exclusiva aos mandatos, seja como prefeito por 8 anos, seja agora como presidente da Câmara por 4 anos. Vereador, agora... Aí já vão 12 anos, né? Agora o que eu vou fazer ao senhor é denúncia. Por 2 vezes, este jornalista pela Câmara Municipal de Mossoró foi barrado. A primeira vez fui com o Carlos Carvalho e lá eu até aguentei aquilo ali, por quê? Porque era na época da pandemia. Mas outro dia eu cheguei lá na recepção, lá embaixo, e fui entrar para tomar água lá na Câmara Municipal. Eu disse isso até o vereador Ricardo Teodoro. E lá foi barrado por uma moça, a recepcionista lá embaixo, que disse que eu não podia entrar. Eu disse, não posso entrar por quê, menino? Porque tem um vereador aqui em cima que está sendo ameaçado. Eu disse que eu tenho um cara de pistoleiro. Não tem. Então, eu disse até o vereador Ricardo Teodoro, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu disse, tudo bem, mas um dia eu vou ver o presidente da Câmara. Esses cabas de patrulha vai Eu não conhecia o senhor, do tipo foto. Um dia eu vou ver o presidente da Câmara e vou dizer a ele. Então, presidente da Câmara, eu queria que... Eu sei que o senhor não sabe, mas se soubesse,
Eu me puxava das orelhas dela. O senhor chega lá na Câmara e pode falar que o jornalista foi Stanislau Lima e que ali é a casa do povo. E isso está acontecendo na sua gestão. Olha, eu não tenho conhecimento desse fato e até se tivesse, a gente teria resolvido da melhor forma possível. Até porque sem na Câmara puxar na Municipal... orelha, né? Sem puxar na orelha. No linguajar coloquial. Mas assim, eu coloco aí meu contato à disposição. Quando o senhor for na Câmara novamente, pode me ligar e a gente vai entrar na Câmara juntos. Mas eu vou alertar ao pessoal com relação a isso. A gente sabe que órgão público tem essa situação, e aí é necessário que se diga, nós temos a Câmara, a Casa do Povo. Ótimo, é a Casa do Povo. Mas a Câmara é um colegiado, são 23 vereadores e vereadoras. Alguns vereadores podem ter alguma dificuldade, algum problema que não passa pela presidência. Nós temos na Câmara Municipal, digamos que, uma situação também que a gente não tem um detector de metal, não tem uma coisa nesse sentido, que em vários órgãos tem. O que a gente tem, no máximo, é um pedido de um documento, uma identificação. Mas a gente tem conversado com todo o pessoal da Câmara sempre para que tenha o melhor atendimento possível, das recepções, inclusive no tratamento, na chegada, porque é um perfil nosso. Eu chego na Câmara, eu falo com todas as pessoas que estão na Câmara, de qualquer pessoa, qualquer servidor, qualquer assessor de outros vereadores, eu tenho todo esse contato. A gente não tem dificuldade nenhuma, inclusive de atendimento na presidência, não é nosso perfil de barrar ninguém. Se aconteceu, foi um fato isolado, eu peço até desculpas. E com relação à pandemia, aí é algo. Na pandemia tudo bem, eu entendi, né? Eu entendi, mas essa última vez. Vamos aqui fazer aqui 3 perguntas do Zap, né, para contemplar os nossos ouvintes do Zap. Tem um aqui que é grande, meu amigo, mas vamos lá. Ele diz o seguinte: o Marcos, certamente é interessante ouvir as propostas do candidato Laurêncio Amorim, especialmente considerando sua ruptura prematura com a atual gestão municipal. Fala isso em algumas rodas de conversa, segundo ele. Faz parte da democracia. Como presidente da Câmara Municipal e com a perspectiva política e de contato direto com Mossoró, é relevante conhecer suas propostas tangíveis para fomentar a economia da cidade e enfrentar os desafios típicos de uma região metropolitana. É essencial que essas propostas sejam fundamentadas em ações concretas, não apenas em promessas de campanha, demonstrando assim sua capacidade de liderança e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de Mossoró. Isso aqui é uma introdução, a pergunta vem agora, hein? Pergunta ao candidato: você tem pensado sobre isso? Há nessa conjuntura para o Executivo um plano traçado sobre isso? O Marcos pergunta aqui no Zap. Primeiramente, eu queria agradecer o Marcos pela pergunta. Dizer a ele que é uma pergunta muito pertinente, uma pergunta inteligente e uma pergunta que faz a gente trazer aí uma preocupação que é nossa. Olha, nós temos a cidade de Mossoró, é uma cidade pobre, uma cidade que tem um potencial enorme, uma cidade que reflete para toda uma região de grande importância. E eu vou falar aqui de alguns pontos que a gente, como o mandato de vereador, tentou implementar e estimular nessa discussão da criação de uma nova matriz econômica para a cidade, de uma nova geração de emprego, de aproveitar oportunidades. Vou dar um exemplo. No ano de 2021, quando iniciamos nosso mandato, nós estivemos reunidos com o pessoal que faz as startups, por exemplo. Aquela nova tecnologia que gera emprego, que gera renda, que tem uma facilidade de fazer novos modelos de negócios e que pode trazer um incremento de receita para a cidade. Mas é necessário, para que funcione no nosso município, é necessário que tenha os incentivos, porque as pessoas, elas não vão colocar esse novo modelo de negócio, que eles têm grande facilidade de ir para outras regiões, para outros estados, no município, quando ele tem uma concorrência e uma tributação, uma cobrança de impostos mais alta do que esses outros estados. Então, o que é que acontece? Você pega uma empresa, uma startup que está aqui gerando emprego, gerando renda, mas como ele não consegue competir, ser competitivo aqui devido à carga tributária, ele vai para o interior de São Paulo, que lá é menor. E ele tem a facilidade de trabalhar daqui, mas está contribuindo lá.
Então, nós trabalhamos também a questão das parcerias público-privadas. O município precisa trabalhar essa questão de parceria público-privada. E as pessoas precisam entender que parceria público-privada não é só a questão de privatizar, não é isso. Parceria público-privada é você deixar de o município gastar o recurso para investir em outra área essencial e fazer aquele serviço funcionar de uma forma que vai melhorar a vida do cidadão, que vai trazer investimentos, vai trazer geração de emprego e renda, vai desburocratizar, vai fazer com que você não dependa de um processo licitatório demorado. Você tirar justamente do município toda aquela questão de fazer o trabalho e beneficiar assim a população. Um debate que nós retornamos na Câmara Municipal e que de forma muito transparente foi com relação ao turismo religioso. O Santuário de Santa Luzia, o turismo religioso, é algo importante do ponto de vista da fé, do ponto de vista de melhorar as nossas famílias, de melhorar a nossa sociedade, mas é também do ponto de vista econômico, de geração de emprego e renda. Emprego e subemprego. Né? Olha a quantidade de empregos que são gerados, por exemplo, em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, que são gerados no interior do Ceará, através do turismo religioso. É uma área que recebeu aí uma movimentação financeira no país de 12 bilhões no último ano. Bom, Lourenço. Então, a gente tem pensado isso, eu acredito que contempla o que Marcos pensa, e Marcos, também, muito importante que se pense a cidade de Mossoró do ponto de vista de buscar essas novas alternativas como as energias renováveis. Nós temos aí a eólica, solar, o hidrogênio verde, que é uma realidade que já está acontecendo no Ceará. No Rio Grande do Norte é mais difícil, porque depende de mais investimentos. Mas é necessário se buscar uma forma de que a cidade tenha outras condições de financiamento. Financiamento que eu digo é de entrar receita para bancar a conta. O que nós temos hoje, a gente está vendo, a realidade é que o município tem aí recursos que chegaram de operações de crédito, de investimentos, que vai ter que ser paga essa conta. E aí, se o município não buscar formas de incrementar a sua economia, de trazer novas receitas, de trazer geração de emprego e renda, quem vai pagar essa conta é o cidadão lá na ponta. Com aumento de IPTU, com aumento de taxas, com aumento de ISS, com muitas coisas que podem acontecer para poder o município pagar a conta, pagar suas obrigações. Então, nós teremos não só a questão de um projeto, de um plano de governo, e por isso a gente está ouvindo muitas pessoas boas da nossa cidade que querem uma oportunidade de simplesmente sentar à mesa e dar ideias e participar. E nós estamos abertos ao diálogo com relação a isso. E também para pensar aí não só o problema atual, mas a médio e longo prazo. Temos aqui mais 3 perguntas e a gente vai... Não vai dar tempo, não. Eu queria só fazer isso aqui. Vamos entrar no outro programa. Só um instantezinho aqui, ó, porque é pela internet. O Márcio Souza está lá no CIOS, está mandando um abraço para você, ele é policial. Ele está, segundo sargento, está nos acompanhando. Um abraço, Márcio. Obrigado pela internet. O Alex, eu vou fazer as 3 de uma vez para você responder, que a gente tem pouco tempo aqui, viu? Ainda temos uma outra entrevista ali. O Alexandre está perguntando se ainda na sua gestão como presidente vai ter concurso para a Polícia Legislativa. Canindé, taxista, está pedindo um alô, mandou um abraço e disse que está junto com Lourenço. Tem outra pergunta aqui, eu acredito que esse rapaz é taxista, que é o Alessandro. Ele disse que o que é que Lourenço pensa para os táxis de Mossoró que andam abandonados pela atual gestão. Por falar em taxista, o Jacinto, taxista também, mandou a foto do painel do carro ouvindo o nosso programa. Obrigado aí a todos. Você entendeu aí? Entendi, Wimar. Eu acredito o seguinte, que tem muita gente falando e pouca gente sendo ouvida. Eu acredito que a gente precisa ouvir os taxistas, ouvir os motoristas, ouvir o transporte público, buscar soluções. E aí, quando eu falo de você ser aberto ao diálogo, é isso. É você não ser uma pessoa que não quer, sequer ser aconselhado. Você ser uma pessoa aberta ao diálogo. Nós somos uma cidade muito grande. Eu administro um município pequeno. Ser prefeito é a mesma coisa de ser prefeito de uma cidade de 5, 10 mil habitantes, ser prefeito de uma de 200 mil, 300 mil habitantes. É prefeito do mesmo jeito. É pepino de todo jeito, né? Só aumenta o tamanho dos problemas, né? Mas é a mesma coisa. Então, se você tiver uma gestão de diálogo, uma gestão que busque dar
protagonismo àqueles que estão ali dando ideias, sugestões e que querem participar, é muito importante. Com relação aos taxistas, é necessário conhecer essa situação, é necessário sentar à mesa e dialogar sobre como a gente pode resolver. A gente sabe que não adianta se prometer 100% se você não vai conseguir, mas você tem que ir avançando. O que não pode é, se passou aí 3 anos e 5 meses e a realidade não foi alterada, é porque algo está errado, ou uma falta de atenção, ou algo que deveria ser feito de se buscar soluções. A pergunta agora é política. A gente sabe que aqui em Mossoró, Rosalba Ciarline tem voto para encher um caminhão, no linguajar coloquial. Todavia, os votos de Rosalba Ciarline não votam em Alisson Bezerra. E Rosalba parece que não é candidata a nada, certo? Me diga uma coisa, se Rosalba fosse candidata, o presidente da Câmara, Laurence Amorim, seria candidato também a prefeito? Pré-candidato a prefeito? Olha, eu não tenho nenhum problema de ter várias pré-candidaturas. Não, porque os votos de Rosalba podem ir para você, né? Eu não tive ainda um diálogo pessoalmente com a ex-prefeita Rosalba Ciarline, mas já conversamos, inclusive, por telefone. Ela tem acompanhado uma situação de saúde do seu esposo, né? E a gente entende esse momento, mas não tenho dificuldade nenhuma de dialogar. Se houver uma posição da parte dela de ser candidata a prefeita, terá o nosso respeito da mesma forma. Nós continuaremos com o nosso projeto. Como eu disse, nossa pré-candidatura não está para impor a retirada de pré-candidatura de ninguém, está para dialogar e entender a pré-candidatura de cada um. Como também, se ela vier para somar nesse projeto, é muito importante. Eu não tenho dificuldade nenhuma de sentar à mesa e dialogar, desde que a gente pense não só um palanque eleitoral, a gente pense um palanque e pense também um projeto futuro. Infelizmente nosso tempo terminou, mas nós teremos aí muita oportunidade para conversar novamente, mas eu queria fazer uma última pergunta, e essa vai para o corte do Boca da Noite, vai ficar nos cortes aí das redes sociais. Você sabe que houve uma queda de braço muito grande entre o atual gestor Alisson Bezerra e os servidores públicos municipais. Inclusive, esses transtornos chegou até a casa, teve invasão de servidores, enfim, foi um problema danado. Eu acho que o servidor público anda muito chateado com Alisson, e ele quer ouvir de um candidato competitivo como Laurence Amorim, como foi a relação de Laurence Amorim com os servidores públicos municipais lá em Almir Afonso, quando foi prefeito, e você poderia dizer aí, em poucos segundos, como foi essa relação lá em Almir Afonso? Olha, nós concluímos nosso mandato em Almir Afonso com uma aprovação muito boa e com uma relação muito boa com os servidores públicos da cidade. Então, assim, eu acho que a gente não falar de si próprio, eu acho que é algo que... Então, os servidores públicos que têm acesso, que têm contato, eles podem procurar se informar com relação a isso, com pessoas que estão lá e que continuam lá. De outra forma também, pode-se perguntar aos servidores públicos da Câmara Municipal de Mossoró, os servidores efetivos da Câmara Municipal de Mossoró, como é o nosso tratamento com eles e com todos os servidores da casa. Também pode se perguntar. Mas eu quero dizer aqui que é muito importante o servidor público municipal de Mossoró, que eu tenho um pensamento que eu sempre tive quando fui prefeito em Almir Afonso, quando fui presidente da Câmara Municipal. O gestor passa, o servidor público efetivo continua. Então, se eu tiver um problema com o servidor público efetivo, no final do mês ele vai receber o salário dele do mesmo jeito. Então, a nossa forma de trabalhar é de trazer o servidor público efetivo para ser valorizado e para que ele esteja dentro da gestão, contribuindo para melhorar a vida do povo. Se a gente vai conseguir 100%, aí uma mesa permanente de negociação que vai dizer, as condições financeiras do município que vão dizer, não adianta se prometer aquilo que não vai cumprir. Agora, a nossa intenção é de que os servidores públicos efetivos sejam valorizados, até porque o gestor passa, o servidor público efetivo continua. Não adianta transferir a responsabilidade de algo que não está dando certo para o servidor público efetivo num órgão público, quando muitas das vezes ele não tem nem sequer a condição de fazer seu trabalho. Então, eu acredito que o nosso perfil é esse. Quem quiser pesquisar, fique à vontade.
nós sempre tivemos uma relação boa, de cordialidade, de respeito e de diálogo com os servidores públicos que já estivemos trabalhando junto, seja lá no nosso mandato em Ramos Afonso, seja no nosso mandato aqui à frente da presidência da Câmara. Dizer aqui, o Guimar, que é uma grande alegria ter participado do programa. Você devia ter colocado mais uma hora para frente, porque a gente queria conversar mais ainda com o povo de Mossoró e contar com essa audiência. Mas dizer que estamos aqui honrados de poder participar desse momento e à disposição sempre que for necessário. Começamos com Laurência Amorim. Vamos aqui um intervalo bem rapidinho e a gente volta já, porque ainda temos o querido Márcio Dias para bater um papo aqui conosco.